Pessoal, vamos à correção das atividades da página 62 e 63. Questão 7. Prestem bem atenção. Aparentemente, as máscaras cobriam toda a cabeça como um capacete. O tipo facial era centrado numa expressão vazia. Essas máscaras representavam um tipo geral, formas idealizadas de jovem sem barba, cidadão barbado, rei, mulher ou Deus. O coro seria como uma muralha humana de proteção à tragédia, para que estas decorresse íntegra, separada do mundo real, salvaguardando sua liberdade poética. Então, o texto está falando para a gente do teatro grego, né, das duas modalidades do teatro, a tragédia e a comédia. As máscaras e o coro eram partes integrantes do teatro grego. Sobre esse assunto, é possível asseverar que a alternativa correta é a alternativa C. O teatro grego, seja pela tragédia ou pela comédia, era uma forma de expressão e representação das angústias humanas, dilemas e valores sociais. Comentei com vocês em aula, né, que eles aproveitavam as peças teatrais para expressar aí suas revoltas, seus desejos, fazerem críticas ao Estado, ao governo, tá? 8. Apesar de sua dispersão geográfica e de sua fragmentação política, os gregos tinham uma profunda consciência de pertencer a uma só e mesma cultura. Esse fenômeno é tão extraordinário, considerando-se a ausência de qualquer autoridade central política ou religiosa e o livre espírito de invenção de uma determinada comunidade para resolver os diversos problemas políticos ou culturais que se colocavam para ela. Então, o texto está mostrando para a gente o quê? Que as cidades-estado da Grécia, ou melhor, que a Grécia é toda dividida no que a gente chama de cidades-estado, cada qual com seu líder político, sua economia independente uma das outras, leis próprias, né? Mas eu deixei claro para vocês em aula que havia uma situação em que as cidades-estado, elas se uniam, digamos assim, elas uniam poder, e essa situação é quando o território grego estivesse ameaçado, né? Aí elas uniam seus exércitos para a luta. Então a questão diz: o excerto refere-se ao seguinte aspecto essencial da história grega da antiguidade. Alternativa D. A existência de cidades-estado conjugada a padrões civilizatórios de unificação. Ok? Então, 8, alternativa D. Questão 9, vamos lá. Como resultado das campanhas militares de Alexandre Magno, surgiu a cultura helenística. Houve influência da cultura oriental sobre a grega, porém não se deve superestimar a importância dessa influência. Na realidade, os caracteres da cultura grega sempre foram dominantes. Essa hegemonia da cultura helênica verificou-se sobretudo no Ocidente, sendo justificada pelo fato de que, alternativa D, os orientais, mesmo tendo se integrado ao Império de Alexandre, continuaram sendo considerados bárbaros pelos gregos. Gente, lembrando que para os gregos, todos aqueles que fossem diferentes da sua cultura, que fossem povos de culturas diferentes, eram considerados bárbaros. Eles generalizavam, né? Era o nome que eles davam a povos de culturas diferentes. Então, seja lá de onde eles viessem, como é o caso dos orientais aqui, também foram chamados, né, pelos gregos, apesar do helenismo, de bárbaros, tá? Alternativa D. Questão 10. Essa questão dá um pouquinho mais de trabalho, mas tranquila para a gente fazer, tá? No início do século V a.C., a história da Grécia Antiga conheceu um fato inédito, uma aliança militar entre as polis para enfrentar um inimigo comum, os persas.
Atenas e Esparta lutaram juntas, sofreram perdas, mas acabaram derrotando o inimigo. Atenas continuou à frente da coligação grega, mas Esparta e suas aliadas acabaram se unindo contra o bloco ateniense. Os conflitos prosseguiram. A mesma Esparta perdeu sua hegemonia no século seguinte. Foi nesse século, porém, que a história grega conheceu uma inflexão radical. Sob domínio macedônio, os gregos abandonaram sua postura defensiva, deixaram de lado os conflitos internos e partiram para a ofensiva, conquistando até o reino persa, e fundaram mais de 30 cidades gregas no Oriente Próximo. Explique, em linhas gerais, o processo descrito, a causa das guerras, seu principal resultado no campo da política e da cultura. Bom, vamos por partes. A causa das guerras. Primeiro, vamos lembrar, guerras médicas, guerras que os gregos travaram contra os persas no século V, na região do Mediterrâneo, disputando território, tá? Então, tem que lembrar. Depois a gente tem a Guerra do Peloponeso, que é uma guerra entre Esparta e Atenas. Esparta completamente revoltada com o que Atenas fez com o dinheiro, que era da Liga de Delos, né? Acaba aí numa guerra que dura 28 anos e desestrutura todo o mundo grego. Então aí a gente tem a questão das guerras. As causas, qual foi o principal resultado no campo da política? Gente, os gregos foram invadidos pelos macedônios, que expandiram o território, como diz aqui, até o reino persa, e fundaram ainda mais de 30 cidades gregas no Oriente. Então, politicamente, houve uma expansão grande sob outro governo, o governo de Alexandre o Grande, tá? E no campo da cultura, a gente tem que citar aqui o helenismo, né, que é a união da cultura dos gregos com a cultura de todos os povos dominados por Alexandre o Grande, tá? Então, esses fatores é o que vocês vão explicar aqui nessa questão, tá? Na questão complementar número 11, tá pedindo para vocês lerem o texto e pesquisar o mito grego de Prometeu e comentar aqui, né, qual é a relação entre mitos e logos. Essa questão numa próxima aula, ao vivo, eu vou pedir para alguns de vocês me explicarem o que é mitos, o que é logos e onde aparece no mito de Prometeu. Então, tem que ir atrás de ler, de conhecer a história desse mito Prometeu. Tem, é o que está pedindo. Vai ler, tá bom? Questão número 12. A Guerra do Peloponeso, ocorrida na Grécia entre 431 e 401 a.C., foi uma alternativa C, luta comandada pelas cidades de Esparta e Corintos contra a hegemonia da Confederação de Delos, liderada por Atenas, sob o território grego. Muito bem. Correção encerrada, aguardo vocês na próxima aula. Pesquisem e leiam o mito grego de Prometeu, ok? Até a próxima, pessoal!